Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de microcontroladores. Hoje, pessoal, vocês vão desenvolver mais uma experiência, tá? Utilizando o Tinkercad. Eu vou explicar aqui com calma tanto a experiência como a resolução, né? Hoje é uma aula que nós faremos de forma síncrona porque essa semana nós temos os conselhos de classe, tá? E eu preciso participar. Então vamos relembrar um detalhe aqui. Esse é o nosso roteiro 4, chamado Efeito com LEDs, tá? Nós vamos utilizar a saída PWM. O que é isso, né? A saída PWM é uma saída digital, tá? Quando nós utilizamos em uma saída digital a função digital write, né? Aquele pino, se tiver um LED ligado a esse pino, ele vai acender com brilho total e vai apagar. É a única saída, high ou low. Muito bem. Mas se nós utilizarmos a função analog write e escolhermos um desses pinos aqui que possuem tecnologia PWM, né? O 3 ou 5, 6, o 10 ou 11, o que a gente consegue fazer? A gente consegue passar um valor para esse pino de forma que ele liga e desliga de forma tão rápida que dá uma sensação de brilho, né? Então, olha só, o PWM é uma técnica para obter resultados analógicos por meios digitais. Esses pinos são capazes de enviar um sinal PWM, né? Fornece uma saída analógica PWM de 8 bits com a função analog write. Então você consegue, como a PWM ela tem 8 bits, você consegue escrever de 0 a 255 nela, né? 2 elevado a 10 é 256. Então você vai escrever de 0 a 255. Dependendo do valor que você escrever, né? Ela novamente, ela cai naquela ideia de ligar e desligar o pino de forma tão rápida que dá a sensação de meios analógicos aí, né? Tá? Ou seja, nesses pinos o Arduino envia uma onda quadrada, ligando e desligando o pino muito rápido. Nós já falamos disso lá na aula de introdução ao Arduino, tanto que eu tirei esse texto de lá. Tá? O padrão de ligar e desligar pode simular uma tensão variando de 0 a 5 volts. Isso é feito alterando a quantidade de tempo em que a saída permanece alta, ligada, e baixa, desligada. A duração de tempo em que permanece ligada é conhecido como largura do pulso, né? Então, o tempo que ela fica ligada é a largura do pulso. Por exemplo, se quisermos enviar o valor zero para o pino digital PWM11 utilizando analog write, o período on seria zero. Então, se você enviar a informação zero, né, colocar o analog write, o número do pino aqui e valor zero, você vai apagar o LED. Se você enviar um valor de 63 equivale a 25% de 255. Então o pino on fica ligado 25% do tempo e o pino ficaria no modo on, né, ligado 25% e no modo off desligado em 75%. Ou seja, o LED ia brilhar aí com intensidade de um quarto da capacidade. Tá? Agora, se a gente passar o valor de 127, por exemplo, para PWM, o pino fica 127 é metade aí aproximadamente de 255. O pino fica metade do tempo ligado e metade do tempo desligado. Com isso a gente consegue aí que o LED fique com um brilho aí em torno de 50%. Tá? E se a gente passar um valor de 255 para PWM, que é o máximo, né? O pino só vai ficar ligado, o LED ficaria aí com um brilho máximo. Tá bom? Então essa é a ideia da PWM. É você usar a função analog write e passar um valor de 0 a 255. O LED ligado nesse pino, ele vai ter o seu brilho modificado entre esses valores de 0 a 255. Então, o objetivo dessa experiência é nós usarmos três LEDs, né? E nós vamos passar os valores para a PWM, né? Onde estão ligados esses LEDs, para obter esse efeito. E de onde vai vir esse valor? A gente vai usar um potenciômetro na entrada analógica, que foi a ideia da semana passada, né? Na semana passada nós fizemos uma leitura analógica, né? Guardamos numa variável x, lembra? Int x é igual a analog read no pino 0, e a gente usava esse x como argumento do delay, que era o tempo que o LED ficava ligado e desligado, né? Hoje, o argumento, né, o x, a leitura do potenciômetro, não vai ser o argumento do delay. A gente vai ser o que a gente vai passar para o LED. Daqui a pouquinho eu vou abrir aqui
o Tinkercad, vocês vão entender melhor, tá? Ou seja, na verdade, em outras palavras, o brilho dos LEDs vai depender da variação do potenciômetro. Olha só, o que nós vamos fazer então? Nós vamos ligar 3 LEDs nas saídas PWM. Eu usei aqui 3, 5 e 6, mas você pode escolher, é só uma sugestão, né? E o potenciômetro ligado na entrada analógica aqui, né? Conforme eu giro esse potenciômetro, esses LEDs aqui mudam o brilho deles, tá? Novamente você vai fazer um relatório, eu vou te dar mais tempo aí para fazer essa tarefa, tá? Eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem essa tarefa aqui. Então vamos lá, vamos dar um pulo agora no Tinkercad. Olha só. Então estou aqui com o meu sisteminha funcionando, né? Ó, tá? Para vocês verem melhor. O que vai acontecer? Eu preciso usar um analog read para fazer a leitura do potenciômetro e guardar numa variável. Depois, essa variável eu vou escrever na PWM. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu acho que eu estou com a minha simulação ligada aqui. Espera aí. Olha só, conforme eu vou aumentando o potenciômetro, eu vou aumentando o brilho do LED, ó, tá? É que por estar na internet aqui, pode ser que... Mas quando você fizer o seu, vai ficar mais nítido aí, tá? Ó, então ele tinha um brilho maior, vamos vir aqui, ó, um brilho menor. Então você tem aquela sensação de um controle analógico por meios digitais, tá? Mas não é, o pino é ligado e desligado de forma tão rápida que dá a sensação de brilho. Então, olha como que eu fiz o meu código aqui, né? Tá? Eu pus os 3 pinos como saída, 3, 5 e 6, ótimo. E iniciei a serial begin para eu conseguir fazer uma leitura aí de alguma coisa que eu quiser. Dentro do loop, primeiro eu faço uma leitura do potenciômetro e guardo na variável x. Né? Então, int x igual a analog read no pino 0. Ou seja, o x é a variável do meu potenciômetro. Eu posso olhar essa variável aqui no monitor serial. Ó, conforme eu faço a variação do potenciômetro, eu vejo aqui no monitor serial, usando aqui serial.println. Um detalhe que eu estou usando x dividido por 4 aqui, na leitura, é porque é o seguinte, o potenciômetro na entrada analógica, a entrada analógica vai fazer uma conversão analógica digital de 10 bits. Então você vai ler valores de 0 a 1023. Porém, você vai usar esse valor para escrever na PWM, e a PWM ela só aceita a leitura de 0 a 255, porque ela é de 8 bits. Então, o que eu faço? Um jeitinho aqui, um atalho. Eu pego a leitura do potenciômetro, que vai de 0 a 1023, e divido por 4. Aproximadamente, ela vai ficar entre 0 e 255. Por isso que, conforme eu estou variando o potenciômetro aqui, a leitura só vai de 0 a 255 e não vai de 0 a 1023. Tá? Essa é uma tática aí. Muito bem, depois eu pego a minha leitura x dividido por 4 e usando o analog read escrevo no 3, aqui ó, no pino 3, no pino 5 e no pino 6. Aqui eu usei um delay para ficar bem nítido, né? Um brilho de um, depois o brilho do outro, depois o brilho do outro, mas você pode brincar aqui e mudar esses valores de delay. Tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, né? Mãos à obra aí que vocês têm que fazer o relatório, tá bom? Até a próxima!